Glória a Jesus. Eu cumprimento esta amada igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Sinto-me honrada de estar aqui neste lugar, nesta casa, conhecendo mais um povo de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel de Paula. Deus abençoe sua vida, pastor, juntamente com a sua esposa, a quem acabei de conhecer, pastora Zane. Já cheia de intimidade, né, pastora Zane? E para mim, eu diria para nós, eu me faço acompanhada da minha amiga diaconisa Cíntia Chaves, e também estaria acompanhada do meu esposo, porém, peço perdão à igreja pelo atraso. Nós tivemos um problema com o carro ali próximo à Reduc. Ele ficou lá resolvendo, já está tudo resolvido também, juntamente com o esposo da nossa irmã Cíntia, graças a Deus. A todo momento estava pedindo o Senhor para escondê-lo, né? Parou logo naquele lugar mais escuro dali. E com a certeza de que o Senhor estava o escondendo. Rapidamente o Senhor providenciou, só Deus faz determinadas coisas em nossa vida que a gente não compreende. Tinha um socorro pertinho lá, da onde nós estávamos, e eu fui socorrida por um pastor, que também é irmão da nossa irmã Cíntia, e conseguimos chegar aqui para a glória de Deus. E nós conhecemos muito bem essas batalhas, e sabemos que Deus constantemente tem nos feito vitoriosos no nome do seu Filho. Eu me chamo Mônica Azevedo, como fui apresentada. Eu sou psicóloga clínica, psicoterapeuta da família e de casais, e também sou neuropsicóloga. Rendo todas essas ferramentas a fim de que o Senhor venha me manejar aqui neste lugar e possa ir de encontro ao seu coração com esta palavra que o Espírito Santo conduziu à minha mente nesta noite. E o meu maior desejo é compartilhar contigo tudo aquilo que Deus já tem inserido no seu coração. Louva a Deus pela vida da nossa irmã Luzineide, que Deus abençoe copiosamente a sua vida, minha querida, que foi a mediadora para que estivéssemos aqui. Abre as vossas Bíblias no livro de Neemias, iremos ler alguns versos, a fim de que possamos ter compreensão daquilo que o eterno Deus quer falar aos nossos corações. O meu maior desejo nesta noite é que o Espírito Santo de Deus te pegue aí por dentro. Dentro de tudo que o Senhor já falou nesta noite, através das oportunidades, dos louvores, ainda tem um pouco mais de Deus aqui. Você pode dizer para essa pessoa aí que está do seu lado, você aguenta um pouquinho mais de Deus aí? Aguenta aí, Deus quer falar contigo, viu? O Espírito Santo do Senhor te trouxe nesta noite a este lugar para poder tratar algumas questões contigo a fim de trazer resoluções para o seu coração. Livro de Neemias, capítulo 4. Eu irei ler alguns versos a fim de que possamos ter compreensão daquilo que o Espírito Santo quer tratar conosco. E eu quero combinar algo com a igreja. Haverá alguns momentos que eu pedirei para que você repita comigo algumas palavras. Por favor, não me deixe no vazio, hein? Você vai repetir com toda a força da tua alma, porque é profético isso que nós iremos mencionar aqui. Capítulo 4 do livro de Neemias tem como epígrafe na minha Bíblia a defesa contra os adversários. Iremos ler do verso 1 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Sambalate ouvido que edificamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Diga comigo: afronta. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam.
Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Diga comigo, escolha. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Diga comigo, oposição. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Diga comigo, atitude. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Diga comigo, desânimo. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Diga comigo, cilada. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restos do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que o Deus dos céus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Podei-vos assentar, glorificando ao nome do eterno Deus. Amados irmãos, a importância de lermos, um texto tão grande e falarmos acerca do que o Espírito Santo de Deus traz veemente, de uma forma veemente e esclarecedora no livro de Neemias. Quando nós olhamos para o primeiro capítulo do livro de Neemias, nós encontramos Neemias em meio a uma notícia. O contexto histórico aborda uma situação muito relevante, porque o povo de Israel estava agora saindo do tempo de cativeiro, o tempo estipulado por Deus. A Bíblia relata que, de uma forma, em 3 levas, Israel foi levado cativo, e ao cumprir-se o tempo determinado do Senhor, eles estariam retornando à sua pátria, também em 3 levas. E dentro do contexto histórico, nós vemos que o Senhor levantou homens para que estivessem à frente deste retorno. O primeiro retorno se deu através de Zorobabel, o segundo através de Esdra e o terceiro através de Neemias para a reconstrução do muro. O capítulo 1 do livro de Neemias aborda uma situação. Você provavelmente conhece essa história, é uma história muito conhecida. E você sabe que Neemias estava no palácio e ele recebe uma notícia. A Bíblia vai relatar que Neemias recebeu a visita do seu irmão Anani com mais alguns demais irmãos. E estes trouxeram a notícia do que estava acontecendo em Jerusalém. A notícia não é boa, a notícia de fato é terrível, porque disseram assim: aqueles que ficaram em Jerusalém ficaram em meio à vergonha. Jerusalém, outrora conhecida como a cidade do primeiro amor, cidade aonde era o lugar de encontro com Deus. Jerusalém era lugar de comunhão, agora estava nua, queimada, os muros caídos no chão e seus portões estavam queimados. Em meio à vergonha, em meio ao infortúnio, Jerusalém estava caída no chão. E os poucos que restaram no meio das cinzas estavam sendo saqueados pelos seus inimigos. O pouco que restou,
ainda estava sendo saqueado. E a Bíblia relata que no meio desta notícia, Neemias, ele se põe a lamentar. A Bíblia relata isso. E eu vim aqui nesta noite, através do Espírito Santo, trazer dentro desta revelação profética inserida nesta palavra, que após Neemias ouvir a notícia, ele se lamentou por alguns dias, esteve jejuando e orando ao Deus dos céus. Primeiramente, eu venho aqui e através do Espírito Santo, eu quero dizer para esta igreja que não tem problema nenhum você chorar, você se lamentar. O que não pode é você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não tem problema você reclamar, você chorar. O único problema é quanto tempo você está chorando e se lamentando, porque há tempo para todas as coisas. E Deus, que é poderoso, infinitamente poderoso, é capaz de trazer à tona a nossa mente o tempo que se finda todas as coisas. Há um tempo para começar e há um tempo para acabar. Há um tempo para findar todas as dores. O problema não é lamentar e chorar, o problema é quanto tempo você está se lamentando e chorando, porque Neemias, quando ele percebe que não há recursos na terra que possa suprir, trazer o livramento, que possa ter algo na terra que venha gerar uma provisão, recursos para poder trazer libertação deste povo, provisão, levantar os muros, trazer à tona uma nova realidade, um novo colorido para aquela situação. Ele vai buscar ao único que pode trazer para ele recursos para poder tratar desta situação. Eu vejo Neemias durante um tempo falando com Deus, perguntando a Deus, indagando a Deus durante esta situação. A Bíblia relata que durante o mês de Quisleu e Nissan, esteve Neemias orando ao Deus dos céus. E ele pede ao Senhor uma direção. Porque quando estamos no meio daquilo que tudo é cinza, eu pergunto para você nesta noite, o que nós podemos extrair das cinzas? Quem já fez aqui fogueira, churrasco, compreende que cinzas são cinzas. Que proveito há nas cinzas? O que podemos olhar para as cinzas e dizer, daqui vai sair alguma coisa boa? Então só Deus, com seu imenso e infinito poder, tem a capacidade de trazer a nossa visão, uma visão nova, recursos novos, para que possamos ver nas cinzas o seu operar, o seu mover. Deus tem poder de soprar as cinzas e gerar vida no lugar onde ninguém tem esperança de que algo novo possa acontecer. E é exatamente isso que Neemias está buscando. Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Por onde eu começo? Talvez algo na terra, alguém terreno, possa dizer, desista, não tem mais jeito. É isso que nós vemos no meio das cinzas. Mas Deus está diante do seu servo, ouvindo as suas orações. E nessa entrega de Neemias, ele entrega tudo. Ele entrega até aquilo que não tem. Senhor, eu estou aqui. Nós entendemos isso pela oração que Neemias vai trazer, vai colocar diante de Deus. A Bíblia relata que ele se põe a orar, mas ele não faz uma oração qualquer. Eu aprendo com este servo a orar a Deus e colocar diante de Deus uma oração teocêntrica, uma oração não centrada em mim, uma oração não centrada naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus propõe para mim. E nesta oração, centrada em Deus,
Eu não pego uma folha com tudo escrito, com os meus desejos, e peço para Deus assinar. Uma oração teocêntrica com Deus no centro. Eu assino uma folha em branco e digo para Deus: escreva a minha história. O que o Senhor quer para mim? Aonde o Senhor quer me levar? A Bíblia relata acerca dessa oração. E há algumas décadas relacionadas às minhas vivências, eu aprendi a orar com este servo. É bem provável que, quando você está diante do Senhor, você possa perguntar para Ele as áreas da sua vida que você não vai bem. E de repente você, com 30 anos de evangelho, o Senhor vai revelar a você que você não está orando adequadamente. Que você não está se achegando a Ele do jeito que Ele realmente deseja. E num dado momento da minha vida eu olho para Neemias e aprendo com este servo que eu não estava orando adequadamente. Que eu me achegava diante de Deus como uma pedinte. Eu quero, Senhor, abra as portas, cuida disso aqui. Senhor, faça isso, cuida disso aqui. E quando o Senhor abre a minha visão, e o meu maior desejo é que Ele abra a tua visão nesta noite, Ele me coloca diante de 4 degraus de uma oração, de uma forma digna de se achegar diante daquele que tem todo poder. Afinal, Ele é o Todo-Poderoso. Ele comanda e manda em todas as coisas. Nós estamos falando de alguém que é poderoso o suficiente para sustentar as estrelas e nomeá-las e chamar a todas elas pelo nome. Então, quando eu olho para esse púlpito, para esses bancos, eu começo a me perguntar: quem é maior, este banco ou quem o fez? Eu olho para este púlpito de madeira e começo a me perguntar: quem é maior, quem fez esse púlpito ou este púlpito aqui? E eu começo a olhar para mim e vejo que, enquanto criatura, eu sou a menor de todos. De tudo aquilo que Deus criou, pó da terra, 70% composto de água, tudo que tem no pó existe no nosso corpo, pó da terra. Então eu entendo que eu preciso chegar diante dele com algumas condições que me colocam numa proporção de filha, mas também diante de uma pequenez, entendendo que Ele é grande, eu sou pequena. Neemias traz uma grande oração diante de Deus. E esta oração tem 4 degraus, diga comigo, 4 degraus da oração. Amém, louvado seja Deus. Diga comigo, o primeiro degrau da oração: adoração. Exatamente isso. Primeiro nós chegamos diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. Não com os meus pedidos. Primeiro degrau da oração: reconheça quem Deus é. A Bíblia vai relatar no capítulo 1, no verso 5, Neemias dizendo: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele olha para o céu e começa a declarar: tu és grande, temível, poderoso, general de batalha, aquele que guerreia por nós. Tu és médico dos médicos, tu és poderoso. Primeira coisa, ao se achegar diante dele, reconheça quem ele é. Segundo degrau da oração:
confissão. Primeiro você reconheceu quem Deus é. Agora você vai confessar quem você é diante de Deus. E confessar quem nós somos não é trazer à tona as áreas da nossa vida em que nós estamos bem. É pedir ao Espírito Santo que revele a nós até aquilo que nós não compreendemos. A Bíblia relata e faz jus trazer nesta noite uma mulher que no momento de encontro com Deus, eu começo a olhar para a vida dela e compreender que todos os anos aquela mulher subia a Siló. Mas num dia diferente, num culto diferente, ela entra no templo e ela não vai olhar para ninguém, porque ela tem necessidade de algo e ela precisa de um milagre. E eu entendo que ela entra no lugar e ela está determinada a não sair dali sem a sua bênção na mão. O que ela precisa ninguém pode dar. Nenhum homem na terra pode providenciar. O marido dela olha para ela porque não come, porque não bebe, e diz para ela: não sou melhor para você, sendo ele um homem bom, cuidador, amoroso. Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Você já consegue contemplar essa cena? Ela se levantando da mesa, indo para um canto, falar com o único que poderia gerar aquilo que ela precisava. Nos dias atuais, existem muitas pessoas abandonando a mesa. Ainda que na mesa haja tudo de bom, tem tudo de bom, algumas pessoas abandonam a mesa. Eu não sou contra se retirar quando seus limites se esgotam. Quando você percebe que não há força, está tudo bem, não tem problema você recuar. A questão é para onde você está recuando. Quando você se levanta da mesa, aonde você está indo buscar recursos para poder prosseguir. Porque a Bíblia relata que esta mulher vai para um canto, não menciona a sua oração, diz que ela chora, está balbuciando em meio às lágrimas, e ninguém pode compreender, além do Espírito Santo, o derramar de uma lágrima no rosto de alguém que precisa de um milagre. O sacerdote não entende, mas Ana levanta da oração, e eu entendo que os nossos joelhos em oração irão gerar milagres, mas o primeiro milagre que será gerado em nós é reconhecer quem nós somos, as nossas limitações, as nossas feridas, as nossas mazelas. Deus não vai semear as suas sementes em terras infrutíferas, mas Ele vai tratar da terra para que possa lançar o seu propósito. E ela se levanta do joelho, e eu quero te dizer, a oração vai gerar em nós cura suficiente para que Deus possa nos usar como ferramentas para o seu propósito. Eu quero dizer para você nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, você que está orando a Deus para que Deus venha mudar as coisas que estão à sua volta, talvez você esteja aqui e você está dizendo: se meu marido fosse um homem melhor, eu seria uma pessoa melhor. Se a minha esposa fosse uma mulher melhor, eu seria um marido melhor. Se o meu filho fosse um menino melhor, eu seria uma mãe melhor.
E Deus está dizendo, eu tenho uma obra para começar, mas vai começar em você. O sacerdote pergunta para ela, e aqui eu quero falar sobre confissão. Ela levanta do joelho, o milagre não dá para pegar, não dá para palpar o milagre, não dá para ver o milagre, mas alguma coisa dentro de nós começa a acontecer. Não vemos nada e estamos cantando, agradecendo, porque algo dentro de nós está sendo gerado e está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E na primeira situação, quando o sacerdote diz para ela, você está bêbada? Olha, não tem coisa pior que possa acontecer com um ser humano do que ele ser acusado daquilo que ele não fez. Alguém apontar para você e dizer, você fez, você dizendo que você não fez. Mas eu acredito que mediante a oração, a conversa com Deus, esta mulher já começa a ser mudada de dentro para fora. Se nós não formos mudados de dentro para fora, nós não conseguiremos ver o agir de Deus, que em 100% das ocasiões não está sendo gerado no nosso cenário, o cenário que está na nossa mente. Ela levanta, já está triste, não come, não vê o milagre e ainda vai receber uma acusação. E neste momento, a cura começa a acontecer através do reconhecimento de quem ela é. Ela não aponta ninguém. Olha aqui o tempo em que está acontecendo essa história. A Bíblia relata que não havia santidade nem no altar. E ela poderia dizer, vai lá ver a vida dos seus filhos. Olha como está a casa desse sacerdote, quer falar comigo? Eu vim aqui nessa noite dizer que existem pessoas e circunstâncias que Deus vai usar para te empurrar até o propósito. Serão coisas boas, serão coisas ruins, porque Ele domina sobre o mal e o bem, Ele governa tudo. Existem coisas e situações que você pode estar pedindo a Deus para Ele arrancar de perto de você, e Deus está olhando e está dizendo, eu não vou retirar, porque se não for assim, você não chega ao propósito. Eu vejo aqui que não tinha nada a ver com Penina. Algumas pessoas endemonizam Penina. Não tinha nada a ver com Penina. Não, Deus não jogou um raio em cima de Penina. Não, Deus não tirou a Penina de cena para Ana se sentir mais confortável. Não, não. Algumas coisas serão válvulas propulsoras para te empurrar até o propósito, porque se não for assim, você não chega. E nesse momento de confissão, ela não vai dizer, olha Senhor, eu estou assim por conta da minha vizinha, não, eu estou assim por conta do emprego, não, eu estou assim por conta do meu marido, não, ela aponta para si mesma e diz assim, eu sou uma mulher aflita, ansiosa, atribulada de espírito. Eu preciso ser curada. Ela não diz, se Elcana, se Ana, se essa igreja, se a minha rua, se a minha casa, se o meu trabalho. Ela diz, eu preciso ser curada. Confessar quem nós somos não é algo simples. O Espírito que é santo, que fala aos nossos corações, irão apontar essas necessidades dentro de nós. Eu entrei em Ana, não era nem a minha intenção, mas quem está gerenciando aqui é o Espírito Santo de Deus. Você conhece a história dela.
Sabe que o sacerdote diz para ela que se cumpra o querer de Deus na vida dela. E ela não sai do templo com o seu milagre na mão, porque ela terá que voltar para Ramá. Ramá é lugar de comunhão com Deus, viu? Ramá é lugar onde ela vai ouvir Deus falar. E eu quero dizer para você hoje, existem algumas coisas que você não poderá poupar aqui. Mas quando você colocar a planta dos pés na porta da tua casa, o Espírito Santo, ele vai mudar algumas coisas aí dentro da tua alma. Porque você precisa deixar de ser uma pessoa infértil. Deus tem propósito a gerar dentro de você. Mas quando você voltar para Ramá, você vai precisar ser alguém diferente lá. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado, você vai voltar para casa, hein? Você vai voltar para casa, hein? Tem algumas coisas lá que Deus quer mudar lá na tua casa. Recebeu a palavra aqui em Siló e vai voltar para Ramá, e vai ter que receber o milagre lá, dentro de um posicionamento seu lá. Confissão. Quem você é? Primeiro degrau, adoração, reconhecer quem Deus é. Segundo degrau, reconhecer quem nós somos. Declare para Ele quem você é. Tenha coragem, porque o salmista diz que nada está oculto aos olhos dele. Se eu fizer minha cama no abismo, lá tu estás. As trevas e as luzes são iguais para ti. Não tenha nada que esteja encoberto, mas Ele quer ouvir você declarar. Neemias diz assim, no âmbito da confissão: estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma serva do Senhor, e ela estava falando comigo sobre isso daqui. Ela falando: Mônica, eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos fazer uma chamada de vídeo. Ela falou: agenda um dia, preciso te contar um sonho e falar algo que Deus colocou no meu coração para falar contigo. E ela falou: agenda um dia, porque ela sabe a correria que é o cotidiano. Eu disse: não, se Deus falou para você falar alguma coisa, estou indo para casa agora. Vamos fazer essa chamada agora. Se não der, iremos fazer aqui dentro do carro. Ela começou a me contar o sonho. E ela falou assim: você estava perguntando algumas coisas para Deus. Eu estava perguntando ao Senhor: Senhor, tem alguma coisa ainda que eu preciso fazer? Tem alguma coisa que eu ainda não estou fazendo? Por favor, diga para mim. Eu sinto na minha alma que existe alguma coisa que eu ainda não vejo, que eu preciso fazer. E ela me trouxe esta palavra e ela disse: você precisa orar e confessar o pecado dos seus antepassados. E eu falei: Neemias traz uma condição como essa. E depois ela mandou uma oração, uma pregação de um pastor que traz isso. É uma coisa, não é casual, mas é simples para nós, porque nós carregamos algumas condições de hereditariedade em nossas vidas. A Bíblia é contundente em relação a isso. E eu comecei a falar: Deus, eu não sei, existem coisas que eu não sei que os meus pais fizeram, os pais dos meus pais, mas eu quero diante de ti colocar se a minha geração ainda carrega o peso de legalidade que foi dado a Satanás. Neste momento eu coloco diante de ti e repreendo toda esta legalidade. Eu não sei o que você pensa a respeito disso.
A pessoa que falou comigo é até de outra denominação. Eu não sei o que você entende dentro dessa condição, mas se Deus mandou eu fazer, eu fiz. E eu falei, a Bíblia fala sobre isso, mas eu não tinha ainda reparado sobre isso. Neemias falando, eu faço confissão dos pecados, porque os meus pais e a minha casa pecaram contra ti. Ele poderia falar, olha, eu coloco diante de ti, como eu faço? Senhor, perdoa os meus pecados, como a minha mãe me ensinou, palavras, gestos, obras, pensamentos. Mas aí, alguém vem pela direção do Espírito e diz, você precisa falar com Deus, acerca dos seus pais e dos pais dos seus pais. Eu digo, eles pecaram contra ti, eu não sei o que fizeram, mas se eles abriram legalidade ao inferno, neste momento eu estou pela unção do Espírito, quebrando toda a arma forjada contra nós. Primeiro degrau, adoração. Segundo degrau, confissão. Terceiro degrau, lembrança do compromisso. Porque é muito fácil chegar, Senhor, eu sou tua filha, eu sou tua serva, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e Deus está perguntando, será que eu não te dei algo, e você deixou cair no anonimato? Às vezes, Deus nos dá algumas responsabilidades, que parecem ser pequenas, e nós estamos buscando coisas grandes. Às vezes as coisas pequenas não parecem ser uma direção de Deus. Eu vou falar de uma coisa que parece ser simples, mas não é. Com certeza alguém aqui já sentiu isso várias vezes. E talvez tenha negligenciado, duvidado. Quem aqui em alguma situação e circunstância, numa reunião como esta, um encontro, sentiu na alma o desejo de abraçar alguém? Ai, estou sentindo o desejo de ir ali abraçar aquela pessoa, mas será que não é coisa da minha cabeça? Aquela pessoa é tão forte, será que vai precisar de um abraço meu? O que eu tenho para poder falar com essa pessoa? A pessoa missionária, é o pastor e tal, e eu estou sentindo isso, não. Às vezes, Deus vai delegar algumas coisas para nós, como missão naquele dado momento. Eu não sei quanto a você, mas quantas pessoas eu senti de abraçar, fui lá, abracei, e a pessoa se desmontou e disse, como eu precisava deste abraço. E você pensa que vai precisar construir uma mensagem de 1 hora, para poder levar a cura para alguém. Deus tem as suas formas de curar. Há a possibilidade de ser uma mensagem. Há a possibilidade de dizer para você, vai lá, abrace. Uma vez eu passei por uma pessoa, apenas disse para essa pessoa, não temas. Foi recente agora, num chá. As pessoas estavam todas comendo. Não tinha nenhum mistério, nenhum manto no momento. As pessoas estavam comendo, eu paro e passo, e eu digo, botei a mão no peito e digo, pelo Espírito Santo de Deus, não temas. A pessoa se inclinou e começou a chorar. Eu precisava desta palavra. Palavra curta, mas é direcionada dos céus. Não fique limitada àquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Primeiro degrau, adorar a Deus, reconhecer quem Ele é. Segundo degrau, reconhecer quem você é. Terceiro degrau, confissão. Confissão não. Terceiro degrau, segundo degrau, confissão. Terceiro degrau, lembrança do compromisso. O que Deus te deu para você fazer? O que Ele ordenou para que você fizesse? O último degrau, e eu vou chegando para o final. Quando Neemias fala acerca
da lembrança do compromisso. Ele fala assim no verso 8. Ele orando a Deus e diz assim: Senhor, lembra da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, eu os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias está falando: olha, o povo virou as costas. Em consequência disso, os inimigos abriram um buraco no muro, nem perceberam, porque não tem ninguém melhor para tirar proveito das nossas brechas do que o nosso adversário. Então os inimigos viram a brecha no muro, adentraram, saquearam Jerusalém, queimaram, colocaram tudo no chão. E Neemias está falando: Senhor, bem sei que o Senhor falou acerca disso, mas o Senhor também falou que se nós voltássemos ao nosso comprometimento contigo, o Senhor iria ajuntar-nos novamente. Então nós estamos aqui, eu estou lembrando do nosso compromisso contigo. Então lembra-se do teu compromisso comigo, lembra-se da tua promessa conosco. Aí muitos de nós queremos lembrar da promessa, mas não estamos fazendo nada. Só queremos. Último degrau, quarto degrau, pedido. Agora sim. Agora você vai pedir. Chegou reconhecendo quem ele é, declarou quem você é, lembrou do seu compromisso com ele, e agora você vai pedir. Quer saber de uma coisa? Nesse nível, você já está dizendo que se faça a sua vontade. Está fazendo igual Maria: eu não vou entregar só o ventre não, eu vou me entregar tudo. Que se cumpra em mim o seu querer. Eu não sei a trajetória, não sei a bússola, mas eu estou aqui, que se cumpra em mim o teu querer. Houve uma ocasião da minha história que eu estava no quarto da minha casa, molhando os chãos do meu quarto, o chão do meu quarto, com as minhas lágrimas, perguntando a Deus o que Ele queria de mim. Fui criada no Evangelho, no ventre da minha mãe já estava cantando os louvores. Nasci na Assembleia de Deus. Nasci no hospital, como uma pessoa já brincou isso comigo. Nasci no hospital, depois minha mãe me levou para a Assembleia de Deus. E um dia eu estava numa manhã, numa consagração, com uma amiga. Ela era havia aceitado o Senhor recentemente. E eu estava sentada com meia dúzia de pessoas. Consagração é assim, né? A menos que seja festa, né? E uma irmã falou assim, eu vou contar isso e já vou encerrando. Ela olhou para mim e disse: você que vai pregar hoje. Eu tinha 26 anos de idade. E eu falei assim: não é possível, não tem nada a ver comigo, eu não prego. A minha Bíblia era amarelinha na página do Salmo 91, porque há mais de 20 anos atrás, não vou acrescentar, senão você vai saber a minha idade. Há mais de 20 anos atrás, não tínhamos um celeiro de pregadores como hoje. Eu tenho certeza que se eu não chegasse aqui, o pastor Samuel teria um outro pregador aqui, com certeza. Mas há quase 30 anos atrás não era assim. Então, ela fala comigo: você vai pregar hoje, o Senhor falou que você vai pregar. E eu falei: não foi Deus que falou, né? Porque Deus não ia fazer isso. Eu não sei nem o que eu vou pregar. E eu fechei os meus olhos, eu falei: tá tudo bem, eu vou pedir para Deus me direcionar um capítulo bem grande, vou ler esse capítulo com bastante calma e vou agradecer. Só que eu abri a Bíblia e abri na genealogia. E comecei a ler: fulano gerou fulano, que gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Aquilo foi me deixando chateada. Eu fiquei tão envergonhada
que quando eu terminei, eu disse para ela, olha, me desculpe, mas não foi Deus que revelou para você, porque Deus não ia me fazer passar vergonha e não ia fazer isso com a igreja, porque eu não sei o que dizer. Não sei nada, não sei o que dizer. Nervosa, não sei nem o que falar. E ela se levantou e disse assim, a partir de hoje, coma e beba deste livro, porque eu vou te levar a vários lugares. E também mudo a tua voz, que quando você louvar, eu vou gerar cura. Eu falei, agora que ficou pior ainda, porque eu não prego e cantar ainda ficou pior. E eu saí dali reclamando com a minha amiga. Minha amiga falou assim, eu disse para ela, eu gostaria tanto de saber se essa mulher ainda vive, gostaria de falar com ela. Missionária Sandra. E ela disse assim, olha, a missionária Sandra é uma mulher de Deus. Ela é usada por Deus, Mônica. Eu falei, mas não tem aspecto em mim que possa dizer isso. Como isso vai acontecer? E passou 2 anos depois dessa palavra que foi direcionada a mim. O vento começou a soprar. A porta se fechar. E eu não estava vivenciando aquilo que Deus tinha falado, porque eu não sabia por onde nem começar. E olhando para mim, o que poderia haver? Sabe, de Nazaré pode sair alguma coisa? Das cinzas pode sair alguma coisa? E eu me lembro que nesse dia, chorando no chão do meu quarto, eu comecei a falar com Deus, Senhor, eu estou aqui, eu não sei por onde começar. O Senhor falou aquelas coisas através da irmã, mas como que eu faço isso? Eu estou aqui. Eu tinha ouvido a promessa, mas eu não tinha feito a entrega. Ouvir promessa sem fazer entrega? Porque quando nós nos entregamos, na totalidade, estamos sob o governo dele. É ele que vai dizer, eu não quero mais você aqui, em Jardim Primavera, vou te levar para São Paulo. E você vai dizer, mas Senhor, minha igreja, eu gosto tanto, eu gosto daquele lugar. Isso não é entrega. E eu me lembro que eu estava no meu quarto e a minha mãe começa a cantar um louvor. Eu já estou encerrando. Lá da casa dela, minha mãe já dorme no Senhor. Meu esposo e eu somos órfãos. E meu esposo já adentrou na casa do Senhor. Ali, Alexandre Azevedo. Minha mãe começou a cantar assim lá, ó. Ela falou que tinha me ouvido chorar e ela deixou falar com Deus. E ela começa a cantar assim. Eu quero te convidar a se levantar do seu lugar para a gente terminar assim. Nada vai bem, vai tudo mal, tempo ruim, grande temporal, desabou sobre ti tudo aquilo que você mesma plantou para você. A consciência te diz que o tempo não vai mudar, mas eu digo que vai, porque Deus, Ele é Deus. Fala com Deus, fecha a porta do teu aposento e cai de joelhos para Deus. Conta tudo, não esconde nada e faz um propósito com Deus. O clamor de quem fala a verdade tem passagem livre no coração de Deus. Fala com Deus, Deus te ouve, te sonda e perdoa, porque és também filho seu. Não te culpe ao tempo ruim, tudo está no domínio de Deus. Se levante e estenda suas mãos e receba de Deus tudo novo. Neemias chega diante do rei e resumidamente eu quero te dizer que tudo é providenciado para ele retornar a Jerusalém. E ele reconhece que a todo momento a mão de Deus esteve sobre ele. Quando ele chega em Jerusalém, ele não vai
imediatamente consertar os muros. Porque Deus precisa revelar dentro do coração dele os propósitos do Senhor. Porque se com a mesma visão que estava sendo gerada pelo desânimo do povo, Neemias entra em Jerusalém e permanece, ele não conseguiria continuar a obra. Mas o Espírito que é santo pega na mão de Neemias e vai caminhar com ele no meio dos escombros, e vai mostrar para ele aonde foi que caiu e por que caiu. E nessa noite eu quero dizer para você, é exatamente assim que o Senhor vai fazer. Ele vai pegar nas tuas mãos e vai te mostrar aonde foi que caiu. Entenda bem, não será fácil você levantar os muros e reconstruir a história no meio das cinzas. Porque o inimigo vai dizer: quem é você para fazer isso? Afinal, o muro caiu porque teve um dedo teu. As coisas aconteceram porque você foi negligente. Porque existem algumas pessoas que dizem que se calou. Ah, vou fechar minha boca porque Deus mandou fechar a boca. Mas o mesmo Deus que manda calar é o Deus que coloca a palavra na boca. Ele levanta o muro. E os inimigos estão dizendo: vai cair, vai cair. Ele continua a obra num tempo recorde. Eles terminam a construção. E olha que maldade do adversário. Usar a raposinha para dizer que teria força suficiente para derrubar um muro. Só para poder mostrar que os nossos muros não dão segurança para nós. Mas eu vim aqui nessa noite dizer que você vai poder reconstruir sim, em nome de Jesus. E você pode começar a colocar a mão na obra, porque foi assim que Neemias falou. Embora Deus tenha feito em diversas circunstâncias, Deus envia anjos para batalhar. Mas naquele momento, para aquela geração, Neemias vai dizer, e eu quero usar essa palavra para essa igreja agora: para de passar vergonha diante dos inimigos e comece a colocar a mão na obra. Tenha uma atitude, porque o livramento, a autoridade, Deus já colocou dentro de você. Maneje esse recurso com ousadia e coloque a mão na obra. Foi isso que eles fizeram. Quanto aos inimigos, debocharam, foram escárnio para tudo quanto é lado. Mas uma coisa eu entendo aqui e libero sobre a tua vida: você pode começar a reconstrução, colocar a mão na obra, deixar Deus usar a tua boca, os teus lábios, as tuas mãos, e tenha confiança de que quem sustentará os muros não é você, é o próprio Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade aqui nesta noite, mas eu gostaria de orar. Dá tempo, pastor? E eu quero perguntar a você, se você quiser uma oração pela tua vida, eu quero te convidar aqui nesta noite.